Não se preocupa, Eu já porque tentei gravar, mas parece que eu não consigo fazer as perguntas. Eu não, não tentei, se preocupa não. eu, Preocupa não. eu preocupo de Preocupa entender. nada. Sabe por quê? Porque depois é que eu vou entrar mais na gramática. Agora é só ir jogando um monte de palavras aí para você ir acrescentando um pouco de vocabulário. Aí eu faço umas perguntas, você faz umas perguntas, mas você não vai lembrar, não vai entender. Ainda no início ainda está meio, entendeu? Vai no empurrão. Daqui a Uhum, pouco eu vou começar a passar um pente fino, sabe? Quando uhum, terminar esse PDF, tem mais dois, mas são curtos. Esse aqui que é mais longo, tem mais palavras. Os outros também tem um monte de palavra. Mas depois que passar uns dois, três PDFs aqui, mais daqui a um mês, talvez, aí a gente. É que eu também estou indo bem devagar com você aqui. Às vezes, quando a pessoa já sabe, vai mais rápido. aham, Mas aqui eu tô, porque são muitas palavras. Não adianta ficar jogando um monte, entendeu? uhum, É muita coisa para você. Você já ganhou tanta coisa. Mas aqui eu tô falando, esse vocabulário aqui é básico. Roupas, é o mínimo. Mas tem uhum. muito mais do que isso de roupa. Tem muito mais do que isso de transportation. Tem muito mais animal do que essa lista aqui. Sim. Mas é um mínimo básico, dogs, cats, tá entendendo? Essas profissões, as partes da casa. Se você pegar um livro de básico, de inglês básico, o vocabulário vai ser mais ou menos esse daí que está passando aqui, entendeu? Sim, sim. Aí eles vão explicar, fazer diálogos, isso aqui, mas eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que fazer mais natural, mas é mais esforçado para o aluno. Mas você, eu sei que você é uma menina preocupada, você quer fazer a pergunta direitinho, mas não faz mal, vai se virando do jeito que dá. Mais para frente, daqui a uns dois PDFs, aí a gente vai começar a. Eu já peguei um livro, já estou usando com a Liliana, e já estou vendo um monte de erro que eles faziam, entendeu? Mesmo aqueles Aham. que já estão falando, eles não sabem um monte de coisa que eles esqueceram, que eles não sabem ou esqueceram. Então, eles cometem erros básicos. Aí eu estou repassando toda a gramática, né? Mais também para coisa de business. Tá indo bem, Uhum. tá? Não importa, não. Mas aqui, quando é o verbo to be, vai lá para frente o verbo to be para fazer a pergunta. Não basta você só. Em português, você fala assim: é possível ir para a Europa de carro? Afirmativa. Faz a Uhum. pergunta em português. É possível fazer ir para a Europa de carro? Você não muda nenhuma palavra. Você só Só vai coloca colocar o a ponto de interrogação no interrogação. final. E É. na parte oral você só vai mudar a entonação, né? Sim, É sim. possível ir para a Europa de carro? É possível ir para a Europa de carro. Muda a entonação só. Mas em inglês não basta isso. Se for o verbo to be é o quê? Is, am ou are, né? Ele vai Isso, virar isso. isso no presente. Ele vai Uhum. virar isso. Se for passado, é was e were. Mas se for presente, is, am ou are. O Então, ar. ele vai para frente para fazer a pergunta. It's a long way. Qual a pergunta? Is it a long way? Tá? Uhum. Se for não for o verbo to be, por exemplo, aqui não é verbo to be. O verbo dessa frase aqui é o think, eu acho. Não é assim? Né? Sim. Alô? Eu, eu, Ah, acho, eu acho. eu acho. I think. Uhum. Então I não é think. verbo to be. Você não está vendo is, você não está vendo am, você não É, está vendo are. eu tava Então, vendo umas palavras, Tito, rapidinho, tá, só para me ver se eu tô entendendo. tá. Que quando vem com, por exemplo, umas palavras, por exemplo, I drink, que é dirigir, I drive, é, di- Uhum, dirijo, uhum, é dirigir, não, uhum. deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, é drive, isso, isso. Eu não vou falar eu dirijo, né? Ele já Uhum. completa a palavra dirigir, ou não? Como assim? Ai, agora eu não entendi. Na pergunta, você estava falando de pergunta É, antes. por exemplo, aqui, ó, I think, Uhum, né? Tem uhum, o I e tem o think. uhum, Se eu for traduzir aqui, uhum. é, a palavra em si vai ser pensar, né? Isso. Ou vai ser eu penso?
Não, se você Quando colocar você o why, traduz. quando você colocar o why antes do think, é Aham, isso. tenso, tá conjugado. Por Porque exemplo, pessoa, I start. então, Começar, né? I start. Então, eu começo, É, eu né? começo? Isso, porque em Hum, português é uma palavra diferente para cada pessoa. Eu começo, você começa, ele começa, nós começamos, vós começais, eles começam, né? Ainda tem o tu uhum, lá que eu nem falei. Então, é uma palavra diferente para cada pessoa, né? Quando você vai sim. conjugar. Em inglês, não tem conjugação de verbos. Por quê? Porque vão ser todos iguais. I start, you start, he, she, it starts. Só vai botar Uhum, um S no final. start. Do presente. É Uhum, muito mais fácil em inglês do que português. Então, você vai botar start para todo. We, nós, start. uhum, We start. You start. They start. Então, é a mesma palavra para todas as pessoas, desde o I até o they. É a mesma palavra, que é a uhum. palavra do infinitivo. Infinitivo sabe o que é? No português é a terminação É, a, é e ir. hum, Tipo, falar, a, primeira uhum, conjugação. Saber, é, é, segunda conjugação. Sair, ir, e, terceira conjugação. Em inglês não uhum. tem isso. Só acrescento o S. Só acrescento to O antes to é, disso. verdade. To start, começar, né? To be, ser ou estar. Você Uhum, não vai falar I be, não. I am, né? Aí muda, porque esse verbo é irregular. Mas para outro, to start. I start. You start. uhum. He starts. She starts. It É, starts. porque acrescento o S para she, Para a he terceira e. pessoa, acrescento o Aham, S, IS ou ES, depende da palavra. aham, Então, por isso que o gringo, quando ele vai aprender o português, ele fica louco, fica maluco. Por quê? Aí ele não consegue decorar, é muita palavra para ele decorar parecida. Elas são todas muito parecidas. Ou termina aham. com A, ou termina com E, mas é tudo muito a mesma coisa. Então, e a gente tem que aprender na escola, a gente aprende conjugação de verbos, né? A gente faz um tempão ali no início, né, do português, conjugação de Só verbos. conjugação. Só conjugação, porque é a A pedra no base. sapato da gente, né? E é uma É, pedra no sapato do gringo também. Ele é, não consegue falar bem o português por causa disso. Então ele vai falar assim: eu gostar muito de eu gostar. Você gostar? Você gostar? Eles gostar muito. Por quê? Porque para eles é tudo tudo é, a não é? mesma palavra, entendeu? Para eles é muito É. mais. Então, essa parte do inglês é muito fácil, é bom para gente, porque é uma palavra só, você não vai ter que decorar, você só tem que saber que na terceira pessoa você vai botar o S só. No Aham. presente, né? Também tem poucos tempos verbais em inglês. Em português é um montão, é muito verbo. Eu acho que tem quase uns 20 tempo verbal, se for ver mesmo, tem quase uns 20. É muito rico o português, né? Muito. Sim. Mas o inglês, ele é mais, também por isso que é a língua mais falada do mundo, né? Nesse aspecto, eu acho bem fácil. Por isso que quando eu ensino, eu sempre falo assim, ó, é, uma palavra que lembra outra, né? Que eu acho que eu falei aqui. Ah, não, a gente começou daqui, né? Ah, eu estava falando aqui, ó, partes. Ou às Uhum. vezes, como tem driver, por exemplo, né? Agora o que que É, realmente é muito parecida. você... Igual, ó, hoje mesmo eu fiquei bem assim, gente. Very Uhum. e every. Aí eu falei, Aham. não, essas palavras não têm o mesmo sentido. Aí quando eu fui Hum. pensar, uma era diferente da outra, não tinha É, nada a ver, mas sim. elas parecem um pouco Elas com. parecem um pouco. Every de very. É, verdade. Não, tem umas coisinhas que são chatinhas, porque a gente pensa diferente do jeito que eles pensam. Eles organizaram a língua deles de uma forma um pouco diferente da nossa, por causa da cultura, né?
Então, Uhum. é isso que você tem que ser. Então, aqui, que não tem verbo to be, I think, né? You think, she thinks, we think, they think, né? Então, Uhum. aqui que não tem verbo to be, para fazer pergunta, vai precisar de um auxiliar. O auxiliar é do you Do think you. Hum, então, toda vez que eu não tiver um verbo to be? Se você não tiver o verbo to be na to frase, be na frase, aí to você vai precisar de um auxiliar. For outro verbo, o verbo aqui é think, aham, né? Aqui é verbo to be, is it. Aqui é verbo to be, it's. Né? O S é o verbo to aham, be. is, Então, é aqui, abreviado. I have a dog. I é do verbo to be. Faz a pergunta. Is. Não, Não. não tem is nem a. Ah, não é, não. Ó, você Ah, tem. Ó, é it's. não, do. Ah, tá, sem. Ah, entendi, teacher, desculpa. Faz a Teacher. pergunta dessa frase aqui. I have a dog. Do you Have. have a dog? Yes, isso aí. Então, isso daí que é o que pega um pouquinho nas pessoas é isso. Para fazer pergunta, mas é isso daí. Pode ter também, como a gente está lá no início, né? What do you have? I have a dog. Ok? Ó, where do you live? Né? Where do you live? Mas você vai Uhum. precisar do do. Ai, do. Sempre depois tem, Uhum. se for um verbo. Mas você pode perguntar também. Where is Brazil? Where is Hum. Brazil? Where is Aqui é o Brazil? verbo to be. Brazil is in South America. South America. South America. Viu? Aqui, ó, o is ficou antes do Brasil para perguntar e ele vai Aham. ficar depois do Brasil para responder, Entendi. ok? Mas se Uhum. for qualquer outro verbo, menos o verbo to be, você vai precisar do do ou do does. No caso, o dance é só pra. é, o dance é só pra negativa, não? É não? Não, né? Não. Não, o does é para he, she, it. He, she, it. É no plural. No he, she, it. Comes to Brazil in January. When does she come to Brazil? Does she come? O verbo aqui é come. She comes. O does, buf, volta para dentro do verbo. She comes to Brazil in January. Faz uma historinha para você lembrar, ó. She comes to Brazil. Ele É estava que. aqui antes. Aham. Ele vai, aparece lá. Aí ele vai e entra de novo E dentro do entra de verbo. novo, tá bom. Aham. Como não é do, ele é um does. Dance. Aparece um Szinho lá, ó. Does. She comes. Então é does. Ah, é aquele. É aqui a mesma. Eu não lembro se. Acho que a palavra que a gente tinha feito um exemplo uma Uhum. vez foi can, Aí é outra coisa. Isso é um modal é verb. outro. Can't. Can't. Isso aqui Mas é negativa, na negativa. Não é. pode. Não pode. Ok? Não pode. Can't, não Uhum, pode. Não posso. Não pode. Não poder, né? uhum. Ok? Então, mais ou Ok. menos é isso, mas a gente vai ver isso de novo, tudo de novo, vamos ver várias vezes, até você e agora começa a reparar quando as pessoas falam, como que elas fazem a pergunta, e quando você quer falar,
Se você está colocando do ou does, or how do you go? Entendeu? I like what, how do you celebrate? Tá vendo? How do. Tá vendo que você vê vários do, se for no Uhum. presente, é do, ou is, ou are, ou, Is. é. Ou are. Ou... Are you, are you in Rio das Ostras? Por exemplo, are you in Rio Rio das das Ostras? Ostras. Uhum. Yes, I am I am. in Rio das Ostras. Entre as ostras. Are you? Tá Are vendo, ó? you? O verbo to Are be foi you? para antes Antes da do... pessoa, Da né? pessoa. Uhum. Como eu estou falando com você, é you. Aí você vai responder, vai voltar o verbo to be para depois da pessoa. Só que aqui você vai trocar porque você vai responder com I. Eu pergunto Uhum. você, você responde eu, né? Uhum. Yes, I am in Rio das Ostras. Ok? Ok. Mas não preocupa muito com isso. Vai prestando atenção. Se Uhum. quiser, pode ir fazendo exercício, você encontra fácil aí na internet, Tá. tá? Ok. A gente vai falar mais sobre isso. É só isso. That's all by today. Yes, no need to. Mas você pode me fazer uma última pergunta. Is it possible? A última pergunta. É, você vai fazer essa pergunta. Última que eu respondi. Se é possível ir Ah, em determinado lugar de. Ah, pode ser on foot. não, não é possível. A pé? On foot? Pergunta, qualquer lugar. É, Ah, você me perguntou para o Canadá, agora você me pergunta outra. Vai. é, ai, meu Deus, como que eu vou fazer? É, Is it possible? is it possible to go to Brasil? Uhum. É, Mas eu estou no Brasil. não Aí você esquece. pergunta outro país. Is it possible to go to Estados Unidos? Aham. United States. The United USA. States, USA. US. US. By. Aí eu vou responder, né? Não, você me pergunta. By. Is it possible to go to the United States by? By ou on foot? On foot? No. Maybe it's possible. But eu não tento. É, Tentar. Ok. é, Ok. teacher, como que eu faço para me responder a pessoa? Por exemplo, eu terminei de falar algo, né? E aí eu não tenho mais o que falar. Como que eu falo só em Ah, inglês? that's it. That's That, it. that's it. That's it. That's it. É isso. Ok? That's it. That's it. That's É it. isso. That's it. É isso. Ok? Ok. Porque aqui é o verbo to be, né? Após fez. É. It. Isso. Ok. I have another class. See you. Bye bye. Bye bye. See you Thank you. See you in the club tomorrow.